E sexta-feira 13, o bicho papão já pegou aí bolsonaristas, viu? O bicho papão que leva pra papuda. Olha, foi preso hoje de manhã o ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, que era ministro do turismo do Bolsonaro, aquele sanfoneiro que tocava lá sanfona. Uma vez ele processou aí uma influenciadora de esquerda porque falou que ele era um sanfoneiro dos infernos. Aí ele processou, ela teve que pagar indenização para ele. Agora ele vai tocar sanfona lá na papuda. O sanfoneiro foi preso porque, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, ele estava ajudando o tenente-coronel Cid a fugir do Brasil. E o plano era que o Cid fugisse do Brasil antes da sua audiência, do seu depoimento no STF, que aconteceu nessa segunda-feira. O plano era que o Cid fugisse para o Brasil ainda em maio. Segundo a Polícia Federal, Gilson Machado foi até ao consulado de Portugal em Recife e tentou ali fazer um passaporte português para o tenente-coronel Cid. Lembrando que a mãe do tenente-coronel Cid tem ali cidadania portuguesa, então ele tem direito a pedir cidadania portuguesa e ele fez esse pedido em 2023. Esses pedidos não costumam demorar mais de 2 anos, muito menos aí 2 anos e meio, para serem atendidos. Então, muito provavelmente, o Cid já tem a cidadania portuguesa, mas uma coisa é ter a cidadania, outra coisa é ter o passaporte. Lembremos que o Cid não tem o passaporte brasileiro dele, que está retido. A Polícia Federal reteve o passaporte dele. Então, o plano aí de Bolsonaro e do seu ministro era o quê? Ex-ministro, né? Era fazer um passaporte português no consulado de Portugal em Recife, em nome do tenente-coronel Cid, dar para ele, fazer chegar até ele o passaporte português e falar: Cid, fuja, não faça a sua delação. Porque a delação do Cid em depoimento da Polícia Federal conta muito? Conta. O que ele falou levou a Polícia Federal a conseguir provas de muita coisa? Sim. Porém, a delação dele no julgamento vale muito mais. É ali que é a palavra final. Então, se ele não fosse depor, ia ficar ali um buraco no processo. Isso que não só o Bolsonaro, mas todos os outros réus, aí quando eu digo todos, não são só os 8 que prestaram depoimentos nessa semana, não. Também os mais de 30 que já foram tornados réus. Todos eles tinham interesse de que o tenente-coronel Cid fugisse e não prestasse o seu depoimento. Aí você vê, o plano era claro: fuga do Cid e salvar todo mundo. O sanfoneiro Gilson Machado estava ontem à noite com ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro. Depois ele meteu uma musiquinha aqui, mas enfim, ele fez essa história aqui ontem à noite. E no história, olha o que ele fala aqui, ó. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Encerrando o primeiro dia de atividades no Rio Grande do Norte ao lado do nosso presidente. Simbora que amanhã tem mais. Amanhã tem mais, ele fala aqui, ó. Engraçado, amanhã tem mais em Natal. O Gilson estava em Natal ontem à noite. Porém, ele tomou um voo às pressas para Recife e foi preso em Recife. Será que ninguém da Polícia Federal vazou que ele ia ser preso para o Bolsonaro? O Bolsonaro mandou ele embora para a polícia não chegar lá e tá o Bolsonaro junto, e o Bolsonaro não correr algum risco e não se incriminar? Porque não é estranho que o cara que está organizando a fuga do tenente-coronel Cid tá justo ao lado do Bolsonaro? E aí, de repente, ele foge do lado do Bolsonaro e vai para ser preso em outro lugar, sendo que ele publicou nos stories, horas antes de pegar um voo às pressas para Recife, primeiro dia de atividades em Natal. Se ele tá falando que é o primeiro dia, é porque vai ter segundo, talvez terceiro, quarto, mas um segundo vai ter. E se ele porque se é um dia só de atividade, ele fala: ó, tive dia de atividades com o Bolsonaro. Mas não, primeiro, simbora que amanhã tem mais. Porém, ele foi para Recife, então não ia ter mais dele em Natal. Estranho. Ele disse aí para a Polícia Federal que ele tinha compromissos em Recife e avisou o Bolsonaro que ele ia passar em Recife o dia de hoje. Estranho, né? De repente ele tinha compromisso em Recife, depois ele fazer o story do lado do Bolsonaro, lembrando que o Gilson Machado é pré-candidato para a eleição do ano que vem. Ainda não pode ninguém anunciar a pré-candidatura, mas todo mundo sabe que o Gilson Machado vai ser candidato ao Senado com o apoio do Bolsonaro em Pernambuco. Todo mundo sabe. E aí, o Gilson Machado, que tem que estar ao lado do Bolsonaro, ele tem 500 mil seguidores nas redes sociais, mas o que ele posta não viraliza. Eu tenho mais alcance que ele, por exemplo. Então ele precisa estar ao lado do Bolsonaro para viralizar, para ganhar mais seguidores e tudo mais. O Bolsonaro vai lá, diferente aí dos políticos de esquerda, o Bolsonaro faz story, marca os políticos todos da extrema-direita, que ele confia, tudo mais, para que eles ganhem seguidores do Bolsonaro. E aí, justo na hora que ele pode aí ganhar seguidor, ganhar fama, aparecer mais e viabilizar uma candidatura ao Senado ou, na pior das hipóteses, à Câmara dos Deputados no ano que vem, ele vai para Recife
e deixa o Bolsonaro sozinho? Peraí, tem coisa estranha ali. Ou será que ele foi para Recife para tentar buscar o passaporte do Cid finalmente? Porém, o Cid já depois, já não interessa mais para ninguém, com tanta... Tem ainda um interesse, mas não é tanto, a fuga do Cid. Vi aí jornalistas da Globo, aquelas que inventam fake news contra o PT, estarrecidas, como sempre, com por que será que o tenente-coronel Cid ia querer fugir? Se você não sabe, a família dele inteira já fugiu para os Estados Unidos. A Polícia Federal tem informações aí de que eles compraram passagem só de ida para Los Angeles. Se você não sabe, eu vou te avisar onde ia ficar o tenente-coronel Cid. Porque a imprensa não mostra, a Globo não mostra onde ia ficar o tenente-coronel Cid. Essa aqui é a mansão de 8 milhões de dólares da família Cid na Califórnia. Por isso que a família dele voou para Los Angeles, tá? Porque de lá pega um carro e vai, um transporte aí, e vai para essa mega mansão que eles têm. Aqui é do outro lado, tá? A parte de trás da mansão, ali era a parte da frente. Olha o tamanho. Essa piscina aqui tem mais metragem quadrada do que a casa, o apartamento, o domicílio de 90% dos brasileiros. Essa piscina aí é gigantesca. Essa casa é nababesca. Aí vem uma coisa. A família do tenente-coronel Cid abriu empresas nos Estados Unidos, empresas de fachada, para comprar essa casa. Essa casa não está em nome de uma pessoa, e sim de uma empresa, e essa empresa é representada pelo irmão do Cid, com o pai dele. E aí você pensa, peraí, de onde eles conseguiram 8 milhões de dólares? Estranho, né? Ele comprou a casa, Thiago, mas peraí, eles são uma família de militares, além de muitos militares, ainda mais generais que têm acesso à verba, serem corruptos, e a gente vê isso que eles roubam até no leite condensado, roubam na picanha, na cerveja, em tudo. Tem o fato de que ele é militar há muito tempo, os salários são altos e tudo mais. Não, mas ele só comprou a casa de 8 milhões de dólares, que equivale a milhares de salários dele, só depois que o Bolsonaro assumiu a presidência. Em 2019, começou aí a riqueza da família Cid nos Estados Unidos. Compraram também uma mansão em Miami, uma mansão de pelo menos 1 milhão, 1 milhão e meio de dólares. A imprensa chegou a falar que a mansão custava 2 milhões de reais, o que é uma mentira. Em Miami não existe imóvel de menos de 1 milhão de dólares. Não existe. Nem se quiser. Não tem. Ainda mais a mansão que ele tem em Miami. Aí você vê, o Cid ia ficar numa mansão lá, e aí óbvio que o Bolsonaro ia fazer todas as tratativas possíveis para que ele não fosse extraditado dos Estados Unidos. Deu errado o plano. Não conseguiram o passaporte. Eu vou te falar, é muito difícil tirar um passaporte em nome de outra pessoa. Muito, muito difícil. O Cid chegou a ter mandado de prisão ali. O Bolsonaro está apavorado com o que está acontecendo. Por quê? O Cid chegou a ter mandado de prisão. 1 da manhã, o Alexandre de Moraes assinou um mandado, 1 em ponto, mandado de prisão para o Cid. Quando chegou 6 e pouco da manhã, o Alexandre de Moraes revogou o mandado de prisão, então ele dormiu, acordou e falou, não vou prender o Cid agora, prende só o ex-ministro do Bolsonaro. E mandou fazer busca e apreensão na casa do Cid e mandou o Cid depor. Tanto o Cid como o ex-ministro do Bolsonaro, o sanfoneiro, disseram que eles não se conversam desde 2022. O Cid diz, como é que esse cara pediu um passaporte no meu nome? Isso não pode. Cid diz aí no depoimento. Será que é verdade? Foram pegos os celulares dos dois para averiguar. Aí saberemos se esse plano tinha algum mandante, porque o Gilson Machado, o sanfoneiro, não é réu. Qual interesse tem o sanfoneiro no Cid fugir? Pessoalmente, nenhum. Ou ele está agindo a mando de alguém. Com quem o sanfoneiro sempre se encontra? Quem é o ídolo político dele, que inclusive o alçou a ministro e a status de pré-candidato a possivelmente Senado? Jair Messias Bolsonaro. Quem é aquele sem o qual, se estiver preso o Gilson Machado tem uma chance muito menor de se eleger ao Senado, porque por mais que Pernambuco, a esquerda domine lá, a direita também consegue ali muitas vezes. É só ver que tinha uma governadora do PSDB lá. O PT tem maioria ali, o Lula tem, mas ele não consegue eleger lá governadores na mesma quantidade de votos que ele consegue ter ele e Lula. Então, para o Senado, ainda mais que são 2 vagas, tinha uma chance enorme de que um bolsonarista se eleja. É isso que o Bolsonaro quer, pelo menos conseguir um senador por estado no Nordeste e emplacar os 2 onde ele tem maioria. É isso que quer o Bolsonaro. E aí, o plano era o quê? Tudo bem se o mais votado for de esquerda ou de centro-esquerda ali. Centrão, né? Quase direita. O importante para o Bolsonaro era eleger ali o Gilson ou alguém na segunda vaga. Fica difícil se o Bolsonaro estiver preso. Porque o Valdemar não vai ser um cabo eleitoral tão bom. O filho Eduardo está nos Estados Unidos e empacado nas pesquisas.
O Carlos não puxa voto para ninguém, o Carlos Bolsonaro teve uma votação aí para vereador cada vez menor a votação dele. O Flávio Bolsonaro também não tem esse carisma todo, então ferrou. Ferrou aí para eles o plano eleitoral e pro Gilson Machado. Agora o Bolsonaro está apavorado com uma possível delação do Gilson Machado. Tem dois apavoros do Bolsonaro aí na sexta-feira 13, que são, primeiro, uma possível delação de Carla Zambelli. Lembrando que Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento. Eu avisei aqui no vídeo de ontem que a polícia já está atrás da Carla Zambelli, porém, não há uma ordem de busca. Qual é a diferença, Thiago? A diferença é, se a Carla Zambelli sai na rua, a polícia aprende. Mas não há uma ordem para a polícia ir na casa ou no hotel onde ela está para prendê-la lá. Então ela está praticamente em prisão domiciliar. Por enquanto, a ordem para a polícia ir lá e deter a Carla Zambelli pode ser a qualquer momento. Bolsonaro está apavorado. A Carla já avisou que ela não vai aguentar na cadeia. Ela vai fazer o que ela tiver que fazer, falar o que ela tiver que falar, entregar quem ela tiver que entregar. Com as provas, que ela vai ter que ter alguma prova, e todo mundo imagina que ela tem, ela vai fazer o que for possível para que ela seja solta. Então Bolsonaro está apavorado com a Carla, e eu venho falando desde 2020, pandemia. Lembra, as pessoas usavam máscara, foi quando eu comecei a fazer outdoors contra o Bolsonaro em todo o Brasil e colocar carro de som nas ruas, porque as pessoas ficavam em casa, então a gente colocava carro de som para as pessoas escutarem lá os crimes do Bolsonaro. E eu lembro que eu falei num vídeo e repeti em alguns vídeos posteriores no mesmo ano, repeti a exaustão na época, a Carla Zambelli, na primeira oportunidade que ela tiver, quando ela for presa, ela vai delatar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está tratando ela igual lixo. Aliás, olha, eu vou falar, tem gente que trata lixo melhor do que o Bolsonaro trata a Carla Zambelli. Isso foi num dia em que o Bolsonaro fez uma piada, a Carla Zambelli riu, e ele falou, tá rindo do quê? Na frente de toda a imprensa, e aí tratou ela com super grosseria. Eu falei, a Carla Zambelli tá só engolindo. A hora que ela for pra cima, tá só engolindo o sapo. A hora que ela cuspir os sapos, a hora prepara Bolsonaro, que vai ser feio. Tá chegando o momento. Então agora tem aí uma chance aí do Gilson Machado abrir o bico. Ele disse que não fez nada e que ele entrou em contato com o cônsul de Portugal em Recife para fazer um passaporte para o pai dele, que tem 85 anos. A Polícia Federal diz que, e ele inclusive confirma a data, dia 12 e 13 de maio, ele falou. A Polícia Federal diz que no dia 12 ele tentou um passaporte para o Tenente-Coronel Cid, para a fuga dele. Não entendi por que a Polícia Federal não prendeu na época, estava investigando. Você vê aí, 1 mês de investigação. A investigação foi revelada numa matéria sem destaque nenhum da imprensa no UOL. Foi bem minimizada, inclusive, a matéria, porque já se dizia ali, o Cid está com tornozeleira e ele não conseguiu o passaporte, então não tem como fugir. A não ser que ele quebre a tornozeleira e vá para a Argentina ou alguma coisa assim. Mas a Argentina, do amigo do Bolsonaro, entre aspas, Javier Milei, está prendendo os brasileiros que estão lá. Os Estados Unidos, se o cara entrar lá sem visto, também vai preso. Então fica difícil, bem difícil aí a situação do Cid. Um amigo do Gilson Machado falou para uma reportagem aí da Globo, para uma repórter bem bolsominion da Globo, que olha, ele não tem como ele tá fazendo um passaporte português para o Cid, porque ele não tem ali entrada na Embaixada de Portugal. Mas ele é conhecido do Trump. Se fosse um passaporte estadunidense, aí até vai, né? A Globo divulgar isso sem um filtro ou uma notinha embaixo, você vê, é desserviço. Ele não tinha entrada com Portugal, mas ele ligou diretamente para o cônsul. Aí eu pergunto, você, plantonista, se você quiser tirar um documento português, você consegue ligar e falar diretamente com o cônsul de Portugal? Não vai conseguir. Ele conseguia. Se isso é não ter entrada ali, não ter influência, eu não sei o que é ter. Você falar diretamente com o cônsul? Peraí. Aí, ele é conhecido do Trump. Olha, o Eduardo Bolsonaro está com essa aí de que ele é conhecido do Trump, está sendo só humilhado pelo Trump, está sendo achincalhado pelo Trump em tudo que ele faz. E agora o Trump estava com um problemão aí com o Elon Musk falou que retira algumas coisas que disse sobre o Trump, né? Meio que ficou com medo do Elon Musk. O Trump falou que não vai nunca mais voltar a falar com o Musk, não vão mais ter uma relação nunca mais. E o Trump começou aí a tentar a Terceira Guerra Mundial. Obviamente a Globo fala que não, porque a Globo encobre os projetos de Estado dos Estados Unidos, e um projeto que vem desde o governo Biden, o Biden falava isso abertamente, eu falei aqui em vários vídeos, era o quê? Uma guerra de Israel com o Irã, patrocinada pelos Estados Unidos. O Trump fala que não, mas ele patrocinou um ataque de Israel ao Irã. O Irã revidou contra Israel, pela primeira vez aí, o domo de ferro que protegeria Israel virou aí um domo de papel.
Caiu muita bomba do Irã em Israel e o Irã não usou aí nenhum por cento da sua força. Israel também não usou nenhum por cento da sua força. São duas potências nucleares lá no Oriente Médio. Então, você vê que o Trump tem outras preocupações muito maiores do que ajudar o Bolsonaro, o Gilson Machado, o Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro. Inclusive o secretário de Estado do Trump, que também é secretário de Defesa, que é o Marco Rubio, ele está com preocupações muito, mas muito maiores, que ele acabou de começar uma guerra com o Irã, que a imprensa, obviamente a Globo vai mentir, dizendo que os Estados Unidos tentaram negociar, o Netanyahu traiu e tal. Não, todo mundo sabe, e o Irã sabe, que isso é patrocinado pelos Estados Unidos da América. Todo mundo sabe, tá? Só a nossa imprensa que mente e consegue aí enganar algumas pessoas. Pois bem, veremos aí o que vai acontecer, mas no momento é pânico lá do Bolsonaro em Natal e pânico aí dos bolsonaristas em Brasília, porque viram que o Alexandre de Moraes não vai deixar ninguém fugir igual a Carla Zambelli, não. Inclusive a Carla, ó, já presa. Peço a sua inscrição no canal e sextou. Falou!